Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Sou o professor Alan, estarei apresentando para vocês mais um vídeo, referente ao curso Python com Jupyter Notebook. Esse curso, gente, faz parte, do projeto de extensão Curso de Análise de Dados com Python, que está sendo oferecido, pelo Instituto Federal da Bahia, Campus Vitória da Conquista, em parceria com a COEST, que é a Coordenação de Extensão e FIC aqui do campus. Nesse vídeo agora, gente, nós vamos adentrar o capítulo 10, onde nós vamos trabalhar com conjuntos. Conjuntos é mais um tipo de objeto Python, que tem a funcionalidade de armazenar dados de uma certa maneira, assim como listas, tuplas e também dicionários, como vimos anteriormente. Mais especificamente, nós temos o seguinte: em Python, um conjunto é a coleção não ordenada de elementos únicos e imutáveis, representado pela síntese de chaves ou pela função built-in set. Os elementos em um conjunto podem ser qualquer tipo de dados imutáveis, como números, strings e tuplas. A estrutura de conjuntos em Python tem algumas propriedades interessantes. Em primeiro lugar, os elementos em um conjunto são únicos, o que significa que não pode haver mais de um elemento com o mesmo valor no conjunto, mais ou menos como funciona em matemática. Em segundo lugar, os elementos em um conjunto não têm ordem definida, o que significa que você não pode acessar um elemento de um conjunto por meio de um índice numérico. Então, em matemática, quando a gente está aprendendo lá conjuntos, a primeira coisa que o professor faz é o seguinte: ele escreve lá, abre chaves, bota lá alguns elementos, fecha chaves, e aí se você tem um elemento repetido, ele fala, não, basta que você considere apenas um. E outra coisa é que a ordem também não importa, a ordem que você listou os elementos do conjunto não importa. Claro, ela vai ser importante, assim, para a gente conseguir ver se tem um padrão, naqueles valores que estão ali dentro e tudo mais. Mas se a gente, por exemplo, listar o conjunto 1, 2, ele vai ser igual ao conjunto que contém o elemento 2 e 1, A gente pode trocar a ordem de escrita, tá certo? Nesse vídeo aqui a gente vai ver alguns exemplos iniciais, de como inserir um conjunto e também o que um conjunto pode armazenar, o que ele não pode armazenar, tá certo? Primeiro aqui, eu coloquei aqui três conjuntos: conjunto A, conjunto B e o conjunto C. Note que o conjunto A e o conjunto B, eles estão armazenando apenas números inteiros, não tem problema nenhum. O conjunto C, por sua vez, ele vai um pouco mais além. Ele armazena não só o número inteiro, como também o string, e até mesmo uma tupla. Afinal, esses caras aqui, esses dados, são considerados imutáveis, tá certo? Então eu vou executar aqui a célula. Pronto, nossos conjuntos foram gerados e armazenados na memória. Se eu quiser vê-los, eu tenho que usar a função que? Print. Pronto. Então, observe que os conjuntos que foram postos aqui estão aqui. Em conjuntos ocorre uma coisa interessante. Os negativos são listados depois dos positivos aqui no Python, certo? Então, por isso que o menos 1 apareceu aqui. Muito embora a ordem não importa, tá certo? Claro que há uma tendência em reorganizar os dados, mas isso aí não tem problema nenhum do ponto de vista aqui da linguagem, tá certo? Aí, se eu quiser consultar o tipo, para a gente saber qual é a palavra reservada que é dada a conjuntos, assim como strings são str, a palavra str, dicionário é dict, tuplas são tup, listas, são dados pela palavra list. Agora nós temos a palavra reservada que vai ser o quê? Set, certo? Então essa palavra não pode ser usada em outras situações. Por exemplo, como armazenar um valor, vou fazer set igual a 3, então não é indicado fazer isso, tá certo? Provavelmente vai dar erro. Então, conjuntos são imutáveis e não possuem indexação. A gente viu que listas, a gente pode fazer com que uma lista aprenda, um valor, assim, a gente acrescentar um valor a uma lista usando a função append. Vamos pegar aqui o conjunto B e vamos tentar ver se tem algo equivalente, ou se pelo menos a função append ou o método append também se aplica a conjuntos. O que vai acontecer? Vai dar um erro. Ele fala conjunto, o objeto conjunto não tem o atributo append, tá certo? Que é comum em listas. Também não tem indexação. Quando a gente está trabalhando com listas e tuplas, a gente costuma acessar um elemento pela sua posição. Por exemplo, se eu quisesse o elemento da posição 1, quer dizer, da indexação 1 do conjunto. Lembrando que posição e indexação tomam um pouquinho de cuidado, porque a indexação começa de 0. Então, pela lógica, deveria ser o seguinte: menos 1, 1. Então, eu deveria acessar esse cara. Só que se a gente tentar acessar, não consegue. Então, pensa que o conjunto é uma estrutura um pouco mais limitada do que outras estruturas. Claro que vai ter aplicabilidade em certas situações que vai ser melhor do que se você usar uma lista ou usar uma tupla, por exemplo. Beleza? Então, uma coisa interessante é o seguinte: conjuntos não podem armazenar dados ou objetos mutáveis. Eu vou ter aqui alguns exemplos. Por exemplo, eu não posso ter aqui interno a esse conjunto essa lista.
né? Eu posso ter uma tupla, a gente até viu que era possível, ó. Coloquei ela aqui, né? Executei a célula, imprimi, ó, apareceu aqui, não deu erro. Porém, se eu tentar executar isso aqui, ou seja, guardando uma tupla dentro de um conjunto, né? Eu vou provavelmente ter um erro, ó. Deu um erro, ou seja, não é, né? Bota essa palavra que eu não sei qual é. Esse tipo lista não é aceito aqui dentro, tá certo? Da mesma forma, eu também não posso armazenar um conjunto dentro do outro, né? Desta forma aqui, ó. Então, por exemplo, ó, pegar o E aqui, também deu um problema aqui dentro, né? E também, né, nós temos aqui que não podemos colocar um dicionário também como elemento de um conjunto, certo? Por que isso ocorre, gente? Porque se você observar bem, esses elementos aqui, no caso listas, né, e dicionários, né, são chamados elementos mutáveis. No caso de um conjunto, é imutável, porém também não aceita, né, como um elemento interno. Beleza? Claro que você pode fazer os testes. Você não precisa, a princípio, né, já saber de antemão se um conjunto vai aceitar ou não um certo tipo de dado. Você simplesmente testa, né, escreve lá o dado naquele formato e tenta colocar ele dentro do conjunto e imprimir. Né? Tenta compilar, se compilar, beleza, imprime para ver o que sai. Né? Porque muitas vezes, né, tem outros tipos de dados, né, que a gente não está considerando aqui que também podem ser inseridos dentro de um conjunto e outros também que a gente não está testando aqui igualmente que podem não ser inseridos, tá certo? Então, vá fazer os testes aí, porque conforme a necessidade, né, você vai ter que utilizar em alguma situação ou outra que não está prevista aqui no curso, tá certo? Então é isso aí, espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado. Muito obrigado, gente. Até a próxima.